Escoliose. O que é? Como pode ser tratado? Que sintomas pode dar? Olá, eu sou a Vera Silva, personal trainer, master coach em Low Pressure Fitness e estou aqui para te dar mais saúde. O que é então aqui a escoliose? A escoliose, popularmente conhecida por coluna torta, é um desvio lateral em que a coluna passa a ter a forma de C ou de S. Esta alteração, na maioria das vezes, não tem uma causa conhecida. No entanto, em outros casos, pode estar relacionada com a falta de atividade física, má postura, com o fato de ficar muito tempo sentado ou deitado, com a coluna torta, por exemplo. Em alguns casos, o grau de curvatura é estável, enquanto que noutras situações vai aumentando progressivamente com os anos. A escoliose geralmente não causa problemas. No entanto, existem situações e casos mais graves em que até pode interferir com a respiração. Devido ao desvio, é possível que a pessoa desenvolva alguns sinais e sintomas, como uma perna mais curta que a outra, dor muscular, sensação de fadiga nas costas. Apesar da escoliose ser mais comum em jovens e adolescentes, as crianças também podem ser afetadas, especialmente quando estão presentes outras alterações neurológicas, como a paralisia cerebral, e até mesmo os idosos podem desenvolver escoliose devido, por exemplo, a uma osteoporose. É importante que a escoliose seja identificada e tratada de acordo com a orientação de um ortopedista para evitar o desenvolvimento de sintomas ou complicações, podendo ser indicada a realização, por exemplo, de fisioterapia. Existe também o uso recorrente de coletes. Poderá ser necessário recorrer, em casos mais graves, a uma cirurgia. O exercício físico é também aqui um fator muito importante e infelizmente muitas vezes esquecido, quer na prevenção, quer no tratamento. Ora bem, sintomas da escoliose. Os sintomas de escoliose estão relacionados com o desvio da coluna vertebral, o que leva ao aparecimento de alguns sinais de sintomas que podem ser percebidos ao longo do tempo e de acordo com a gravidade do desvio, sendo os principais os seguintes sinais e sintomas. Por exemplo, um ombro mais alto que o outro, escápulas, que são os ossos das nossas costas, inclinados ou proeminentes, um lado do quadril da anca estar mais inclinado para cima do que o outro, uma perna que possa estar mais curta que a outra, dor muscular cuja intensidade pode variar de acordo aqui com o grau da escoliose, sensação de fadiga nas costas, principalmente depois de estarmos muito tempo ou sentados ou em pé. Caso seja verificado algum sinal ou sintoma relacionado com a escoliose, é importante consultar o ortopedista para que seja possível fazer o seu diagnóstico e iniciar o melhor tratamento, o tratamento mais adequado, caso seja assim necessário. Então, como é que é feito este diagnóstico? O diagnóstico de escoliose é feito normalmente pelo ortopedista, a partir da avaliação dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa, além de, normalmente, este ortopedista recomendar a realização de alguns exames de imagem para verificar o grau de desvio da coluna. Inicialmente, o médico realiza um exame físico que consiste no seguinte teste. Por exemplo, ficar de pé, com as pernas afastadas, à largura da anca, inclinar o corpo para a frente, para tentar chegar com as mãos no chão, mantendo as pernas esticadas. Se a pessoa não conseguir colocar as mãos no chão, e aqui não é preciso forçar muito, é já um sinal de que ou poderemos estar aqui com alguma alteração na coluna, ou também pode estar aqui relacionado com encurtamento da fáscia e dos músculos. Nessa posição, o profissional pode observar se surge uma região mais alta da coluna de um dos lados. Se for possível observar este alto, é chamado de gibosidade e se indica que há uma escoliose desse mesmo lado, ok? Quando a pessoa apresenta os sintomas de escoliose, mas não apresenta a gibosidade, a escoliose é leve e pode ser tratada apenas com fisioterapia e ou exercício específico. Além do raio-x, além disso, o raio-x da coluna deve ser solicitado pelo médico e deve mostrar as vértebras da coluna e também da anca, a nível do quadril, importantes para avaliar o ângulo de Cope que indica o grau da escoliose que a pessoa possui.
o que ajuda a definir o tratamento mais indicado. Em alguns casos, pode ser também indicada a realização de uma ressonância magnética. Ok? Então, feito o diagnóstico, existem vários tipos de escoliose. A escoliose pode ser classificada em alguns tipos de acordo com a causa e com a região da coluna afetada. Assim, de acordo com a causa, a escoliose pode ser classificada em idiopática, quando não se conhece a causa e acontece a 65 a 80% dos casos. Congénita, em que o bebê já nasce com escoliose devido à má formação das vértebras. Degenerativa, que surge na fase adulta devido a lesões como fraturas, osteoporose. E neuromuscular, que acontece como consequência de condições neurológicas, como é o caso da paralisia cerebral. Depois, em relação à região afetada, a escoliose pode ser classificada como sendo cervical, ou seja, atinge as vértebras desde a C1 à C6, cervicotorácica, atingindo aqui a última vértebra da cervical e a torácica 1. Temos a torácica ou dorsal, que é quando atinge as vértebras T2 a T12. Toracolombar, quando atinge a T12 e entra já na lombar, na L1. A lombar, quando atinge as vértebras L2 a L4. E a lombosacral, quando atinge as vértebras da L5 a S1. Além disso, deve-se saber a curvatura, né? Se a curvatura é para a esquerda ou se é para a direita. E se é em forma de C, o que indica que tem apenas uma curvatura, ou se tem a forma de um S, quando existem duas curvaturas. Tudo certo até aqui? Estão a acompanhar? Tratamento. Tratamento para a escoliose. O tratamento para a escoliose pode variar de acordo com a gravidade desta curvatura, né, da curvatura do desvio e com o tipo de escoliose, podendo ser indicada a realização de fisioterapia, uso de colete, realização de cirurgia nos casos mais graves. Relativamente à fisioterapia, a fisioterapia é indicada para tratar a escoliose que tem uma curvatura até 30 graus e que pode ser feita através de exercícios terapêuticos, exercícios de pilates, técnicas de manipulação vertebral, osteopatia, exercícios corretivos como o método de reeducação postural, que é bastante utilizado no Low Pressure Fitness. Além disso, na manipulação vertebral, podemos aqui utilizar uma técnica muito interessante e que tem vindo a trazer grandes benefícios, pelo menos na minha experiência, que é a terapia de Bowen, ok? Colete. Quando a pessoa possui entre 31 e 50 graus de curvatura, além da fisioterapia, além do exercício Low Pressure Fitness, também é recomendado usar um colete especial chamado Charleston, que deve ser usado à noite durante o sono, e o colete de Boston, que é para ser usado durante o dia, para estudar, trabalhar, fazer todas as atividades, devendo ser retirado somente para o banho. O colete deve ser recomendado pelo ortopedista e, para que tenha o efeito esperado, deve-se utilizá-lo durante 23 horas por dia. Esta questão do colete tem a ver, então, com o grau da curvatura da escoliose e é sempre prescrito pelo ortopedista, sempre que ele ache que é necessário fazer, sempre complementando com as sessões fisioterapia e Low Pressure Fitness relativamente ao exercício físico, ok? A cirurgia já pode ser ponderada quando a curvatura da escoliose atinge os 50 graus, ok? A realização de uma cirurgia para reposicionar as vértebras da coluna no eixo central pode ser uma solução. Geralmente a cirurgia é indicada em crianças ou adolescentes, que é quando os resultados são melhores e o tratamento mais efetivo. A cirurgia pode ser feita para a colocação de placas ou parafusos para centralizar a coluna, mas isto é sempre uma avaliação e uma decisão feita pelo médico, ok? Aqui no exercício físico, nós sabemos que atualmente a dor lombar tornou-se mais frequente, tanto em homens quanto em mulheres, acometendo cerca de 50 a 80% da população em geral, tornando-se um problema socioeconómico, pois causa diminuição da produtividade no trabalho, sendo a 10ª patologia mais diagnosticada na medicina geral e a 6ª na procura por um especialista.
No entanto, a escoliose idiopática é a deformidade da coluna mais comum na população infantil. É uma deformidade tridimensional da coluna vertebral sem causa conhecida, podendo levar a outras complicações de acordo com a sua progressão. Daí ser de extrema importância a adaptação, o início de uma atividade física para ajudar a desenvolver aqui toda a estrutura miofascial e permitir que, a nível esquelético, a nível da coluna, das vértebras, o seu crescimento possa ser feito de forma harmoniosa e equilibrada, ok? Ambas as alterações têm diversos tratamentos. Seja com fisioterapia convencional, seja com pilates, seja com isostretching, seja yoga, reeducação postural global com o LPF, osteopatia, terapia manipulativa como a terapia de Bowen e ginástica abdominal hipopressiva, o chamado então aqui o vácuo abdominal com o LPF, ok? Sempre havendo aqui o uso do treino postural para o tal reequilíbrio. Contudo, atualmente não existem estudos que indiquem que exista aqui uma técnica específica para a correção da escoliose e da lombalgia. Sabe-se que o LPF foi desenvolvido como uma técnica postural sistemática que procurava diminuir a pressão intraabdominal. Esta diminuição da pressão intraabdominal tem como objetivos provocar uma ativação das fibras musculares estriadas, todas as fibras do tipo 1, no nível dos músculos do pavimento pélvico e da faixa abdominal, com o qual se consegue a sua tonificação, além de conseguir a normalização das tensões intrínsecas de todas as estruturas aponeuróticas, né, antagonistas a estes mesmos músculos, ou seja, todas as cadeias musculares. E devido a essas alterações, o LPF tem sido muito utilizado também por treinadores e preparadores físicos para prevenir lesões nos atletas de alto rendimento. A base do LPF são as técnicas hipopressivas, que se caracterizam pela associação de uma componente postural e respiratória. Um dos efeitos imediatos é ao nível da postura, uma vez que a componente postural, que inclui o alongamento axial, da cervical, da inclinação do eixo de gravidade e até mesmo o deslizamento dos nervos, provoca uma ativação da musculatura mais profunda do tronco. E isso vai permitir o reequilíbrio tónico-postural dos músculos responsáveis pela estática postural. Além disso, vai reequilibrar o excesso de tensão muscular, aumentando a resistência, por exemplo, da musculatura abdominal. E isso vai permitir a descompressão ao nível miofascial, o alongamento das estruturas miofasciais que se encontram tensionadas e o despertar da contratibilidade necessária nas estruturas musculares que estão demasiadamente alongadas. É o tal reequilíbrio postural necessário e que deve ser trabalhado. A dor cervical ou cervicalgia pode aqui surgir não só pela existência de uma escoliose, mas também devido a uma redução na amplitude de movimento da cervical, decorrente de um diafragma tenso e um padrão respiratório inadequado. O diagnóstico de dor cervical é desafiador. Muitos distúrbios viscerais são conhecidos por causa de dor cervical, ou são conhecidos por causar dor cervical, assim é. Mas de onde vem essa relação entre dor no pescoço com as vísceras e com o diafragma? A dor visceral ligada ao pescoço está ligada aos envolvimentos dos nervos vago e eufrénico. Consequentemente, distúrbios de diversas estruturas, como o diafragma ou mesmo o baço ou os rins, podem evocar aqui uma dor referida na cervical. O programa LifeStar segue uma metodologia de treino postural e respiratório global que atua na normalização das tensões através das respirações rítmicas e vácuo abdominal, regulando o tónus do diafragma, restabelecendo o seu movimento, que por sua vez favorece a mobilidade e a motilidade visceral, reduzindo o quadro de dor no pescoço, além de aumentar a amplitude de movimento. Já a dor lombar é um sintoma que atinge cerca de 80% das pessoas e pode também não estar relacionada apenas com a existência de uma escoliose. 95% das mulheres com dor lombar está relacionado com disfunções do pavimento pélvico.
Através do método de treino Low Pressure Fitness, conseguimos tratar e prevenir muitas dessas disfunções. Trabalha-se com a reprogramação postural e o descongestionamento do pavimento pélvico. O transverso do abdômen é um dos principais músculos do core, mantendo o suporte da região lombopélvica. Junto com outros músculos do abdômen, ele desenvolve o papel de manutenção da tensão normal da parede abdominal, uma função tanto protetora como de suporte, mantendo os órgãos abdominais no seu lugar. A ativação inadequada contribui para a dor lombar e é nesse campo que o programa Lifestar vai incidir, ajudar a melhorar a ativação dessa musculatura e diminuindo assim os sintomas de dores lombares. Espero ter sido esclarecedor este vídeo acerca das alterações e problemas da nossa coluna e conto contigo no próximo vídeo.